Bem, vamos trazendo aqui as informações. Eu queria hoje conversar aqui com a filha de um cidadão lá do município de Rosário do Ivaí, que acabou sendo vítima de um crime, até um ato estúpido que aconteceu lá no município de Rosário do Ivaí. E nós, até com base em informações da polícia, divulgamos aqui algumas informações, mas ela queria fazer algumas correções sobre as informações que foram divulgadas. Foi um crime que chocou ali a comunidade do município de Rosário do Ivaí, principalmente Vila União e Água Amarela. Como é que é o seu nome? Meu nome é Vanessa. Teu pai era conhecido como o Kim da Amarela, né? Isso, o Kim do bar também, muita gente conhecia ele assim. Ele tinha um estabelecimento comercial aí, né? Isso. Mas a informação que eu recebi é que um próprio sobrinho que teria praticado o crime contra ele, que seria filho de um irmão dele. Na verdade é sobrinho, mas não é o filho do irmão dele, né? Não, era um sobrinho da minha mãe, que veio passar o dia com nós aqui. E foi justamente no feriado aí da padroeira, né? Isso, no sábado. Exatamente o que é que ocorreu? Vocês sabem? Foi um crime por motivo fútil, bobo? Vocês conseguiram entender? Foi assim, foi por um motivo muito sem noção, porque a gente passou o dia inteiro junto, ele almoçou aqui em casa e a gente estava de mudança para Rosário. A gente mora aqui em Água Amarela e daí a minha mãe deu a ideia da gente fazer um churrasco na nossa casa lá no Rosário e meu pai aceitou, todo mundo concordou, a gente foi. Tava tudo de bem quando... Daí meu pai resolveu assar carne de carneiro e a namorada dele nunca tinha comido a carne de carneiro. Daí quando ela provou a carne, meu pai perguntou se a carne estava boa e daí ele pegou e falou assim, por que você não pergunta pra mim, tio, se a carne tá boa? Daí meu pai pegou e falou assim, não, mas eu só perguntei, eu simplesmente perguntei. Ele começou com ignorância, mas meu pai, assim, ele sempre foi muito alterado. Mas nesse dia ele estava calmo, ele não deu continuidade, ele ficou de bem, ainda continuou agradando ele, falando come, bebe, e ele emburrado num canto. E quando foi à noite, né, depois que a gente voltou do churrasco, meu pai chegou em casa, deixou as coisas do churrasco e foi no bar vizinho, que é o bar de um compadre dele, que no caso meu padrinho. E 4 horas depois, né, ele passou lá no bar, viu que meu pai estava lá, chamou meu pai para conversar, chamou meu pai para fora e fez o que fez. Agora, esse rapaz tem histórico de agressão? Ele tem algum tipo de problema nesse sentido? Ou vocês não tinham informação assim? Olha, ele já foi assim muito terrível com a própria família, com a própria mãe, o pai. Mas assim, agora, por esses anos, ele estava mais calmo. E ele mora onde? Ele mora em Arapongas mesmo? Em Arapongas, no Jardim Bandeirantes. E ele foi passear aí na casa de vocês só com a namorada ou levou mais alguém? Não, só com a namorada. Assim, ele já tinha vindo várias outras vezes, mas ele já veio com o irmão e a namorada, com a mãe dele e a namorada. Ele sempre trazia a namorada junto. E dessa vez ele veio com a namorada? Todas as vezes que ele vinha com a namorada. Já tinha 3 anos e 7 meses que ele estava com a namorada dele. E ele sempre veio aqui com ela. E ele veio justamente na casa de vocês ou na casa de algum outro parente aí? Ele veio e ficou na casa do meu tio Osmar, que mora no sítio, né? Porque ele gostava bastante de sítio. Então, de vez em quando ele vinha, ele ficava por lá. Daí, na sexta-feira, ele passou aqui e meu pai falou pra ele assim... Vim no sábado para passar o dia com nós, porque no sábado ele estava entregando o bar, que ele tinha alugado o bar, e então ele não estava mais responsável, ele tinha mais tempo para dar atenção para ele, chamou ele para passar o dia com nós. Ele falou, não tio, então eu vou sim. E vocês não conseguem entender o porquê dessa atitude tão estúpida, né? Não, ninguém consegue entender, porque não teve uma discussão, os dois não brigaram nada, tanto é que se tivesse tido uma discussão, alguma coisa, jamais meu pai teria ido e ficado lá no bar bem sossegado. Porque ele estava sentado, segundo, né, eu não estava no lugar do crime, mas segundo quem estava junto, ele estava sentado com uma garrafa de cerveja, sentado sozinho. Teu pai tinha 51 anos? Isso, 51. Agora, além de você, ele tem mais algum filho? Não, só eu, sou filha única. E ficou você agora e a sua mãe? Isso.
E esse seu sobrinho mora em Arapongas com a mãe, tem pai lá também? Ele mora com o pai, a mãe e os irmãos. Ele tem uma filha. Vocês tiveram contato com alguém da família depois do crime? Não, com a minha tia sim. Ela ligou pra gente no mesmo dia. Ela disse que ela estava envergonhada, que ela não acreditava que um filho dela podia ter feito isso, ter saído de Arapongas, vir aqui comer e beber, ainda fazer uma barbaridade dessa. Sei. Lá na delegacia onde ele está preso, vocês não tiveram contato com ele não, né? Não, nenhum. Tá bom, é um fato realmente lamentável, a gente lamenta, né? E o que a gente deseja aqui é que Deus possa confortar aí o coração de vocês, e que vocês, é claro que é um trauma que vai ficar pro resto da vida, mas que vocês possam ter forças para continuar seguindo aí a caminhada de vocês. Aquilo que a gente puder colaborar, a gente tá aqui à disposição, e se você tiver mais alguma observação a fazer, pode ficar à disposição, tá bom? Então, porque assim, naquele dia, meu pai sempre foi um pouco meio incompreensivo, estourado, mas naquele dia ele estava calmo, ele não ofendeu ninguém, ele não falou uma palavra para ofender, tanto é que tinha mais gente junto com nós lá no churrasco, que está de prova que ele não fez nada. Sei. Tá bom, então, obrigado pela sua participação aqui, tá bom? De nada, a gente que agradece. Tá aí as informações desse crime, né? Um crime banal, brutal, né? Que ninguém consegue entender, né? O sobrinho praticou o crime contra o próprio tio, lá no município de Rosário do Ivaí, e a gente, importante conversar com a filha da vítima, até para esclarecer, né, esses fatos, porque muitas pessoas ficaram perguntando, mas por que um fato como esse ocorreu? Na verdade, nem a família também consegue entender o porquê de tanta brutalidade.